Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Dia feriado no Rio de Janeiro, não sei se por conta da pandemia se está vigorando o feriado, mas é dia de São Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro. Foi uma festa religiosa, mas que é um tradicional feriado na capital carioca. Bom, no dia de hoje também nós tivemos aí a notícia do falecimento, né, da grande sambista Elza Soares, quase 40 anos depois da morte, né, daquele que foi seu companheiro, seu marido durante um período, o grande jogador Mané Garrincha. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E destaque no nosso programa de hoje, o tema central, a direita quer um Lula que não existe. E também a nova onda do São João Dória da vacina. Né? Em meio a recorde de mortes, a direita tentando tirar proveitos econômicos e políticos da desgraça do povo. Então fique por aqui, você vai acompanhar esse e outros temas de destaque no nosso programa, onde nós vamos falar também da ditadura nas eleições, as eleições sob ameaça de censura. O ministro Barroso, presidente do TSE, fala em barrar o Telegram. Destaque também na nossa pauta, a nova versão, o novo ensino médio, considerado por pesquisadores como a forma mais perversa ou a mais perversa de todas as reformas. Destaques internacionais, né, o governo Biden sofrendo 2 derrotas consecutivas no Senado norte-americano e a revista The Economist associando Biden ao fracasso. Né? E nós vamos tratar aqui também da situação de pandemia, com o mundo tendo quase 3.800.000 casos de Covid e um novo recorde diário. E bilionários dizendo que querem pagar mais impostos. O que será? Que milagre é esse? O que está por detrás dessas declarações? E nós vamos colocar aqui também em destaque a análise feita pelo Rui, a pergunta: a Rússia, o Putin, quer restaurar a União Soviética? Então, esses e outros temas você vai ver aqui conosco nesse programa de resumo do dia de hoje, o Jornal da Noite da Causa Operária TV, e eu começo, né, agradecendo aqui a dezenas e dezenas de pessoas que já estão conosco em várias plataformas e várias redes, e chamando vocês todos para se juntarem a gente aqui no nosso chat, no nosso canal no YouTube, a compartilhar da companhia muito agradável e muito participativa dos nossos amigos que já estão conosco aqui no nosso canal. E em nome deles, eu saúdo a todos, né, que estão conosco participando, mandando boa noite para alguns que por aqui já chegaram, já se mandaram o seu recado. A Maria Virgínia Strip, a Joana Peixoto, a Renata Diniz, a Silvia Mio, a Leonai Felipe Silva Brandão, o Léo, né, aqui esse nome grandão que está aqui, dizendo fechado com Lula presidente em 2022. O Sergei Claret, o Carlos Santos, o Bruno do Espírito Santo, com a gente aqui de novo, o Rodrigo Mentecapto, o Carlos Santos, o Carlos Santos dizendo que os bilionários vão pagar o dobro de impostos. Em vez de pagar $1 por ano, vão pagar 2. Né? Nós vamos falar desse tema daqui a pouquinho. A Angelina, mandando seu boa noite, também mandando Lula presidente sem Alckmin. E o Marco Moreira mandando aqui o seu salve, um abraço ao nosso companheiro Marcos. Bom, em nome deste, eu saúdo a todo mundo que nos acompanha, ao pessoal que vai nos assistir mais tarde ou amanhã cedo, né, que nos acompanha em horários distintos. Nosso programa segue sendo sempre muito acompanhado ao longo da madrugada e no dia seguinte, e eu agradeço a todos vocês pela audiência e peço, né, como de costume, a todos vocês que compartilhem adoidado o link do resumo do dia da Causa Operária TV nas redes sociais, em todos os lugares, no Telegram, antes que proíbam, no Twitter, no WhatsApp e no Facebook e por aí afora. Bom, e a gente convida vocês também a estarem conosco
quem ainda não é membro, tornando-se membro do nosso canal, fortalecendo a Causa Operária TV, né? Escolhendo aí o seu plano de adesão, tornando-se membro, como todo mundo que já tem o nomezinho em verde aqui no nosso chat no YouTube, né? Você pode e deve tornar-se membro, como fez aqui a Revolução Popular do Brasil, o Daniel Santos e tantos outros que já estão conosco, ajudando a sustentar, né, essa empreitada importantíssima, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, daqui a pouquinho deve estar conosco aí, está prometido para hoje, a presença da companheira Andréia Truz, que tirou umas férias aqui da Causa Operária TV nesse final de ano, mas está para voltar hoje. Vamos ver se a internet nos permite tranquilamente, e nós vamos estar juntos daqui a pouquinho, com vocês todos aí comentando as notícias, participando. Um salve aí, então, para todos vocês que já estão conosco, obrigado aí pelo exemplo, bom exemplo dado pela Revolução Popular do Brasil, né, que mandou aqui o seu superchat, seu super sticker nesse começo de programa, para dar o exemplo que você pode seguir, multiplicar, mandar quantos chats, quantas mensagens você quiser, que a gente divulga aqui, né? Contribua sem dó nem piedade com a Causa Operária TV, ajude a fortalecer essa luta. Bom, nós vamos começar nosso programa de hoje abrindo com algumas charges, né, que para dar assim aquela respirada nessa quinta-feira, que aqui em São Paulo foi marcado por só fortes chuvas, né, da tarde, né, chuvas de verão, e que segue sendo aí, são dias muito quentes desse calor, né, e marcado também por pesadas chuvas em várias regiões do país. Mas vamos lá, as charges são do companheiro J. Camelo, e a primeira delas retratando aí um coxinha, né, um bolsomínio, em frente a uma loja de celulares, uma loja da Apple aí pela Maçãzinha. 16 mil por um celular, está na hora de privatizar essa estatal. O imbecil não sabe que a Apple não é estatal, né, e que os preços são caros, como todo o preço da telefonia, e má qualidade dos serviços, né, tem a ver justamente com isso. Então, bom, aí tem uma seguinte, mistérios do universo, né? E uma consulta ao guru, né? Mestre, por que existimos? Não faço a menor ideia, responde o guru. E como aquele idiota do Moro passou no concurso de juiz, aí piorou, né? O J. Camelo tirando sarro aí da inteligência, né, dos setores que apoiam aí a direita, Bolsonaro e Moro, Sérgio Moro. Bom, e a gente tem um outro tema aqui que poderia também ser uma piada, mas não é piada, é sério, né? E a gente, como flamenguista, nem gostaria que a notícia pudesse ser dada, né? Mas que dirá os corintianos, né? Esses aí ficarão ainda mais insatisfeitos com a notícia. Mas, como a gente destaca aqui notícias do futebol, né, o esporte das multidões do povo brasileiro, vamos destacar aqui o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFFHS, na sigla em inglês, divulgou hoje a lista dos melhores clubes do mundo de 2021, com o Palmeiras no topo da lista, né? O clube brasileiro conquistou 2 vezes a Copa Libertadores em 81, a edição de 2020, né, e a edição do próprio ano de 2021. E, bom, no ranking, o Palmeiras supera o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, né, campeão também da Copa do Brasil, né, e o Manchester City, né, que ficou em terceiro lugar, né, o Atlético em segundo. O ranking leva em consideração todas as competições disputadas entre 1º e 31 de janeiro do ano passado, e, logicamente, a presença do Palmeiras aí no topo da lista tem a ver justamente com a conquista dos 2 campeonatos sul-americanos, né, das 2 Copas Libertadores da América, né,
provavelmente a competição mais difícil do futebol, entre clubes do futebol mundial, né? E eu diria que, por essas conquistas, obviamente, que o Palmeiras merece estar aí no topo da lista. E essa, pelo menos, não é falsa, né? Não é campeão de torneio de Porrinha em 1950 e não sei o quê, que foi considerado título mundial, ou campeonato de Butão, que o Palmeiras disputou e também virou campeonato brasileiro, que só começou a acontecer, diga-se de passagem, só existe campeonato brasileiro no Brasil desde 1971, né, quando se juntou pela primeira vez os clubes de todas as regiões do país, né, e chegou a ter 32 clubes esse campeonato. Né, o partido da ditadura tinha um lema: aonde a arena vai mal, mais um clube no Nacional. Né? Mas era a partir desse aí. Tá aí, olha só, tem um torcedor aí ilustre aí, o, o nosso amigo Gabriel da produção aí, satisfeito aí pela inclusão do Palmeiras na pauta de hoje e com esse tema aí, destaque no cenário internacional. Bom, mas vamos em frente, vamos deixar de lado, né, essas notícias que não são tão agradáveis, como eu disse, a flamenguistas e corintianos. Bom, na nossa pauta, né, no programa de hoje, vamos destacar com certeza. Eu vou inverter a ordem para ver se a gente aguarda aí a chegada da André, e vou falar de um outro tema que não tem a ver com o mundo das notícias, da política, da economia, que geralmente a gente retrata todo dia, né, que é a morte, aos 91 anos de idade, no Rio, daquela que foi considerada a voz do milênio. Né? Estamos falando, obviamente, da cantora Elza Soares, né, que morreu hoje no Rio de Janeiro, e que, sem dúvida nenhuma, foi aí uma das maiores cantoras do Brasil. Ela lançou 34 discos, né, que misturavam samba, jazz, eletrônica, hip hop e funk, né, e morreu nessa quinta-feira, às 15 horas e 45 minutos, por causas naturais, segundo o comunicado distribuído pela, pela assessoria da imprensa. O falecimento da Elza Soares coincidiu no dia de hoje com a data da morte, há quase 40 anos atrás, 39 anos, né, daquele que foi seu companheiro por cerca de 16 anos, o Mané Garrincha, né, grande ídolo do futebol brasileiro, o maior ídolo de todos os tempos do Botafogo, time do meu pai e de milhões de torcedores no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Elza se destacou principalmente pela sua voz possante, maravilhosa, né, que ganhou repercussão internacional. Esse título, né, de maior, a voz do século, a voz do milênio, na realidade, da música brasileira, né, foi dado aí na carreira, em 1999, por um prêmio instituído na BBC de Londres, né, onde ganhou destaque aí a música brasileira, e a Elza foi escolhida naquela importante estação, né, inglesa. Amada por muitos, né, uma cantora de fortes posicionamentos, né, marcantes aí, de críticas, aí, colocações sobre o racismo, né, a situação de sofrimento da população. Ela mesma, uma pessoa de origem muito humilde, né, que passou por enormes dificuldades aí ao longo da vida, né, que se juntou ao camisa 7 do Botafogo, né, e da seleção brasileira, o Garrincha, né, grande ídolo, que tinha 7 filhas, né, e com ele aí teve mais, acho que sendo 4 ou 5 filhos, né, e ao longo da sua carreira, né, cantou aí inúmeros sucessos com aquela voz possante, maravilhosa, né, uma das vozes negras mais espetaculares da música popular brasileira. A gente não pode mostrar aqui, tem toda a política de censura, a política criminosa, né, do algoritmo,
né, das restrições impostas aí pelas grandes redes, pelos grandes monopólios, mas a gente queria destacar, né, a Elza, que foi cantada, ela cantou e foi cantada também em verso e prosa no carnaval, no último desfile das escolas de samba, né, ainda no começo da pandemia, em 2020, eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né, e assistir o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que homenageava a Elza Soares, né, cantada como deusa da mocidade, né? O samba muito bonito, né, da mocidade, né? Trazia versos destacando, né, a força, a bravura da Elza Soares, né, o seu enfrentamento com o sofrimento, né, o seu estímulo, né, e era cantada, então, ela que cantou muitos sambas da mocidade, né, que exaltou um dos das músicas que a tornaram mais famosa, justamente exaltava aí a bateria, lá vem a bateria da mocidade independente, não existe mais quente, né, dizia ela num dos seus sambas muito bem famosos, e a mocidade, então, em 2020, exaltou, né, a diva, né, a deusa da mocidade, né, a deusa da Vila Vintém, ela era apresentada no samba de 2020. Então, nossa saudação aí a Elza Soares, né? Não só deusa da Vila Vintém, da mocidade, mas uma das vozes mais espetaculares da música brasileira e eleita, né, a tal ponto de ser eleita como a voz do milênio da música brasileira, né, na BBC de Londres. Chegou e está conosco a companheira Andréia, e eu aproveito para ela dar o boa noite e mandar aí a saudação aí também diante da morte da Elza Soares. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no resumo do dia. Pois é, uma tristeza, não é? Mas, por outro lado, é tão interessante, né? O fato dela ter morrido no mesmo dia que Garrincha, 39 anos depois, não é? O grande amor da vida dela. O quanto ela foi injustiçada. Acho que ela foi muito injustiçada, né? Durante um período, né? Por conta do Garrincha e, enfim... Mas é uma diva, né? As divas não morrem jamais, né? Aquela voz inconfundível, a voz do jazz, né? Ela é considerada uma das vozes mais poderosas do jazz. Então, né? Elza Soares, ela é a representação também um pouco do que é o Brasil, né? Ela, quando ela canta Meu Guri, é a personificação dela também, né? Então, é linda, é linda. É uma perda, mais uma, né, pra gente aqui. Mais uma tristeza, que mais uma perda num governo que não dá a mínima atenção à arte, aos seus artistas, né? Mas é isso aí. É isso aí. A Elza também, que em vários momentos, né, ela que tinha todo esse potencial, esse vozeirão maravilhoso que a Andrea destacou. Bom, e recentemente, ainda no ano passado, a gente tinha separado aí um Twitter dela criticando aí a conduta do Calhorda, do Bolsonaro, né, diante da viagem. Não é? Ativa, uma figura uma pessoa ativista, aos 91 anos, cheia de vida, de vigor, né, com as limitações naturais da idade, claro, da mas idade, da movimentação. A de voz também, Toninho. Exatamente. Cantava como se ainda fosse uma garota. Né? O físico não acompanhava na movimentação, mas a voz continuava maravilhosa. E ela dizia no Twitter, dizendo que o Bolsonaro, comentando a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, dizendo que ele provocava vergonha no povo brasileiro e que a gente ainda tinha que pagar a conta, né, por toda essa a farofada que na ocasião, no ano passado, todo o povo brasileiro viu o Bolsonaro fazendo nos Estados Unidos. Bom, antes de voltar à pauta e passar para a Andréia, né, retornar aqui comentando. A Andréia voltou, quando ela saiu em dezembro, a situação, né, todo mundo procurava apresentar que a gente ia começar um novo ano praticamente quase livre da pandemia. Né? Os números procuravam indicar que a campanha, né, governamental, dos meios de comunicação, de que a situação
estava sob controle, né? A gente tinha a pulga atrás da orelha, né? Via a situação crescer no exterior e via também que o governo não tomava medida. Bom, e finalmente a gente chegou numa semana em que o Brasil está batendo seguidos recordes de casos, de novos casos, né? Ontem foram mais de 204 mil e hoje, de novo, o país superando a marca de 170 mil. Isso em números testados, né, André? Porque nem tem teste, né? Nem para pagar tem teste nas farmácias. Quer dizer, a situação está totalmente fora de controle, né? Com você. Perfeito. É verdade, Toninho. Isso com apagão de dados. Esses números ainda a gente tem que levar em consideração. E aí, lembrando que nós estamos aqui desde 2020, falando sobre esses números, né, Toninho? Lembra que nós falávamos lá em 2020 que não eram números seguros. Nós, inclusive, tínhamos, às vezes, números que eram imagina, do serviço funerário, que dava uma contraposição com esse número que surgia pelos ministérios da saúde, porque foram vários, né, e um pior que o outro. Mas o que a gente tem, Toninho, apesar, né, desse apagão agora, né, do Queiroga, o Brasil registra 168.495 casos de Covid e 350 novas mortes pela doença, né, de acordo com o Ministério da Saúde, levando em consideração que nós também somos um dos países que menos testes fizemos, né, que menos também gastamos com, né, a pandemia. Então, o Brasil registra nessa quinta esse número, né, de quase 170 mil novos casos, com o total de infecções confirmadas avançando para 23.585.243, segundo o Ministério da Saúde. Nas vésperas, né, enfim, o Brasil registrou um recorde de 204.854 novos casos, então foram 204.854 casos em apenas as 24 horas. E é isso, Toninho, que a gente tem 350 novas mortes, e aí começam aquelas mortes, né? Parece o início de 2020. Claro que esse número também é muito ligado às pessoas que não são vacinadas, aos não vacinados, né? A morte efetivamente tem ocorrido entre os não vacinados, mas agora a gente tem a Ômicron, temos crianças que estão entrando agora na vacinação. Eu por exemplo, estou em pânico, porque a forma da Ômicron pegar, né? A forma de você se infectar é muito mais fácil. Eu tenho um filho que agora que vai vacinar, então é assustador, né? Né, Toninho, com Dória já pontuando ali, né? Mais uma campanha, agora com a vacinação das crianças, até porque o ano vai chegar, e ele não vai abrir mão, mais uma vez, de começar o ano letivo. Eu acho que de uma forma irresponsável, né? Pelo menos é o que eu estou deduzindo. Ok, nós vamos voltar a falar do Dória daqui a pouco, porque ele merece, né? E ele se destaca mesmo entre aqueles que buscam faturar, né, com a pandemia. Tem os que faturam bilhões em recursos com as vacinas, né, que não existem para todos, os testes, que chegam a custar R$ 150 nas farmácias, quando você encontra. Né? Ontem na farmácia estava marcando para 4 dias depois, e as pessoas tinham que ir à noite. Né? Eu vi lá uma senhora idosa chegando, querendo inclusive fazer outro tipo de exame, de aplicação, e a farmácia dizendo que não era possível, tamanha era a fila de espera, com programação ao longo de vários dias. E ela dizia que já tinha ido a vários estabelecimentos sem conseguir ser atendida. Bom, e é a situação, e tem aqueles que faturam financeiramente e os que buscam, como Dória, faturar politicamente. Daqui a pouquinho, na nossa pauta, nós vamos falar desse assunto. Enquanto a gente comentava aqui, me chamou a atenção uma nota rápida que eu vi agora passando pela minha tela aqui, que a Elza morreu e 2 dias antes, né, ela gravou um DVD, né, quer dizer, ela levou a risca, ela dizia o seguinte, que ela queria cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, até morrer. E ela levou muito a risca, né, uma morte, nesse sentido, também maravilhosa. A pessoa morrer ativa fazendo aquilo ao que se dedicou aí, com muita maestria durante toda a vida. Né? E ela gravou 2 dias antes, gravou aí o seu último DVD, que eu espero logo a gente possa ouvir. Bom,
antes da gente passar para a nossa próxima pauta, e aí eu vou devolver a bola para a Andréa para falar do TSE daqui a pouquinho, mas antes eu queria agradecer aqui a Carla Silva, que mandou para a gente aqui um super sticker, o LC29 também, mandando aqui figurinhas muito simpáticas, os dois, o LC29 e a Carla Silva. Agradecer aí o brinde da Carla, né, e a contribuição do LC29, e pedir a vocês que sigam o bom exemplo de ambos, né, da Carla, do LC, da Revolução Popular do Brasil, e contribuam aqui, né, ajudem, mandem aí os seus superchats, os seus stickers para sustentar, né, a atividade independente, combativa, revolucionária da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, nós estamos em ano de eleições, o ano mal começou, né, e já começou, a gente começa a ver sinais, né, daquilo que tende a ser a campanha eleitoral, que longe de ser um passeio democrático, uma festa da democracia, como procuram apresentar. Essa semana nós já vimos o ex-juiz suspeito, né, e canalha, né, como disse o Lula, procurando atacar mais uma vez com calúnias o ex-presidente da República, né, o acusando de roubo. Bom, e agora, hoje, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Barroso, anunciou aí, né, medidas que podem ir no sentido da censura ao Telegram. E com isso a gente bota a barba de molho. Só para antes da Andréa comentar, queria destacar que a gente viu essa arma ser usada contra o Trump na eleição dos Estados Unidos. O Trump, que naquele momento não era o candidato, né, preferido dos setores mais poderosos do imperialismo. E agora, né, nós estamos sob ameaça, né, de censura. Bom, e começa com o Telegram, e até onde vai isso daí? Com você, Andréa. Vai no Telegram. Começa e acaba com o Telegram. Simples assim, Toninho. Eu queria que fosse por tudo, né? Assim, na verdade, a gente tinha que pensar se deve ir ou não, né? Mas eu fico assim curiosa, porque, né, o Twitter já está deixando fake news contra o Lula ocorrer de uma maneira, tranquilíssima, né? Passando pano. Facebook também, né? O gabinete do ódio que continua rolando pelo WhatsApp também. Mas quando se trata do Telegram, né, Toninho, a gente tem que ficar de olho. Essa que é a questão, uma questão ideológica, então acho que é isso que vai pautar as eleições. Ideologia, muita ideologia, né? E aonde, efetivamente, os braços do STF, da Justiça, no caso aqui, né, do TSE, puder atrapalhar, com certeza eles vão atrapalhar, não tem a menor dúvida, né, Toninho? Bom, o que o Barroso disse é o seguinte, né? Ele não consegue abrir diálogo com o Telegram, então ele fala em barrar o aplicativo durante as eleições. Agora ele já disse que vai conversar também, né, com seus colegas, né, vai debater Telegram com colegas do TSE, e é isso. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que agora, né, ao retornar do recesso da corte, ele vai conversar com os ministros do tribunal para tomar providências relacionadas ao Telegram, preocupado com a repercussão que esse aplicativo de troca de mensagens pode ter no processo eleitoral. Mas é isso, Toninho. WhatsApp? Nossa, que é isso, né? Fake news? Castigo, hein? Agora, quando se trata, né, de um aplicativo que tem, né, uma raiz do leste europeu, ele tem que ser vigiado, ele tem que ser punido, ele tem que ser, enfim, censurado, né? Eu acho que é isso um pouco que a gente vai ter nas eleições, né, Toninho? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, né? O TSE, cobrar do TSE uma postura... Enfim, né? A gente pode até cobrar, mas quem somos nós, né, Toninho? Então vamos botar a boca no trombone mesmo. É isso. É preciso botar a boca no trombone, né, e denunciar, porque começa assim, e depois a gente... Bom, como a Andréa destacou, né, Telegram tem origem na Rússia, agora a sede do Telegram é em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Mas a origem é russa, e esse motivo, né, da origem, inclusive, foi usado nos Estados Unidos, né, para censurar e dizer que a Rússia tinha usado
o Telegram como uns mecanismos para tentar influenciar as eleições nos Estados Unidos. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz, né? Ele acusa o que ele costuma fazer, né? Você vê que eles aprenderam ali, né? Tá lá. Exatamente. Bom, evidentemente a esquerda tem que botar as barbas de molho, né? E mais do que isso, botar a boca no trombone e denunciar, porque esse odioso monopólio, né, das grandes redes de comunicação, nas redes de internet e tudo mais, né, tem que ser colocado abaixo, né, tem que ser colocado nenhum tipo de censura, né, a censura tem que ser feita pela própria população, né, pelos setores que, através de uma luta política, porque se você garante ao TSE, que é formado pela quadrilha, né, que colocou o Lula na cadeia, né, que deixou o Lula lá por 580 dias, né, para garantir dessa maneira a fraude que levou Bolsonaro ao governo, né? Imagina esses homens dizendo o que pode e o que não pode, né? Aí vai ser um Deus nos acuda. Tudo aquilo que for contra a esquerda e contra o Lula, pode, né? E o que for a favor do povo brasileiro, o que for a favor dos interesses da esquerda, com certeza isso vai ser duramente golpeado. Bom, vamos seguir a nossa pauta, destacar agora, emendando com os dados apresentados agora há pouco pela Andréa, São Paulo, né, também vivendo aí um recorde de casos, né, explosão de casos de Covid, mas em São Paulo a onda é apresentar o dólar. Ok, eu acho que nós estamos no ar. Estamos no ar de novo, tudo bem? Você que está aí nos acompanhando, dá o joinha se está tudo normal aí no chat, manda aí a sua mensagem. Foi uma. A gente, por falar em monopólio das grandes redes de comunicação, deu aquela travadinha na internet, né? Que você aquilo que é a eficácia da iniciativa privada. Você paga, mas não funciona. Então, mas nós estamos de volta e a gente iniciava justamente, estávamos comentando as notícias que dão conta da enorme campanha, né, que o governo e toda a máquina de propaganda montado em torno da campanha de João Dória procuram. Não é uma novidade, é desde o ano passado, né, a gente viu aí capas de revista e a enorme propaganda procurando apresentar o Dória como São João Dória da vacina, né? O responsável pela política do Estado mais rico do país, com maior número de mortos de longe, né? Com dezenas e dezenas, a essa altura já mais de centenas de milhares de mortos, né? Procurando tirar proveito político. E aí essa imagem aí, deixa ela aí para a gente, queria comentar particularmente essa imagem, porque o governador de São Paulo vem procurando se apresentar nas redes, né? Inclusive foi feito aí esse pôster de campanha, essa imagem de campanha, né? E na semana passada, quando estava para começar o Big Brother Brasil, o PSDB compartilhou esse meme, né, como se insinuando, brincando com a ideia de que o João Dória estaria no Big Brother Brasil, né, e sendo apresentado como o pai da vacina, né? O meme dá bem a ideia da campanha, né, publicitária, da campanha enganosa que o Dória procura fazer, né? Inclusive apresentando. Hoje eu vi um programa de televisão, perguntavam, procurando fazer campanha, um dos entrevistadores falava
da fabricação da vacina no Brasil e no Instituto Butantan. E aí o pesquisador falava, não, Butantan não fabrica vacina, ele embala a vacina. Né? A vacina ela vem de fora e é embalada aqui no Brasil. Né? Recentemente, muito recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz começou a fabricar a vacina aqui no Brasil e há aí uma fábrica em produção, em preparação para que aconteça a mesma coisa com a Coronavac. Mas até agora, né, a Coronavac nunca foi fabricada, né, nenhuma grama de Coronavac no Brasil. O que é feito é embalar, né, porque é a política, né, não só do Dória, mas é a política de toda a burguesia, inclusive em escala internacional, que é garantir o lucro dos grandes laboratórios internacionais, né, dos grandes conglomerados que estão ganhando rios de dinheiro, né? Nós destacamos aqui que no ano passado, muitos setores, inclusive do imperialismo, inclusive o próprio Bar, falaram, né, demagogicamente sobre discutir a quebra das patentes da vacina, mas até agora isso segue não acontecendo, né, e não há discussão absolutamente nenhuma, porque, acima de tudo, né, para esses senhores, o lucro dos grandes capitalistas. Bom, e é bom lembrar, né, que, junto com a propaganda, né, enganosa em torno da questão da vacina, né, que chegou no braço dos brasileiros justamente por conta da mobilização popular do povo que foi às ruas pelo Fora Bolsonaro e que tinha como uma das exigências dessas mobilizações, vocês devem lembrar, quem participou, né, vacina para todos. Né? Era uma das reivindicações fundamentais das mobilizações que levaram o governo a uma violenta crise e ameaçaram derrubar o governo Bolsonaro. Bom, o Dória é cúmplice de toda essa política, né, procura se diferenciar. Em São Paulo, como em todos os demais estados do país, a estrutura de saúde, mesmo aquela que se ampliou muito precariamente durante a pandemia, foi desmontada. Né? Os servidores de saúde, mostrando o tamanho da demagogia que existe em torno da saúde, seguem sem reajuste de salários. Né? Hoje mesmo, ontem mesmo, médicos tentaram trabalhadores da saúde da capital tentaram entrar em greve, né? E o governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, do MDB e em aliança com o PSDB do Dória, entraram na justiça para proibirem os médicos de paralisarem suas atividades. Porque a atividade do médico, dos trabalhadores de saúde, só é essencial, né, quando eles ameaçam lutar por salários. Quando se trata de remunerá-los devidamente e de dar as devidas condições de trabalho, aí essa essenciabilidade desaparece, é só conversa para boi dormir. Né? Então, está aí, ao mesmo tempo que a direita, né, os setores ligados aos grandes monopólios procuram faturar economicamente, o Dória está aí tentando, mais uma vez, né, com o apoio de setores. A burguesia, com enormes dificuldades, tentou aí alavancar, né, a candidatura do Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro não passou aí dos 7%, 8% e continua caindo, já está indo para o desespero, né? Com rejeição e brigas dentro do próprio partido, até no Paraná, setores do Podemos contrários aí ao lançamento da candidatura do Sérgio Moro. Bom, e aqui em São Paulo, né, e em todo o país, o Dória, né, é baseado, né, tendo como base aí poderoso orçamento do estado mais rico da federação, né, procurando fazer as manobras publicitárias para levantar, né, a candidatura do Dória, que é bom que se diga, né, foi indicado candidato pelo PSDB com apoio de apenas 2%, voto de 2% dos filiados. E agora está numa negociação, inclusive,
dá para a gente pensar, né, nas manobras que vão vir por aí, tá certo? Então, teve alteração aqui, falha na internet, a gente pode ter perdido algum pedacinho, mas a gente segue em frente. A Andréia está de volta, em meio às nossas oscilações aqui, e vou passar para ela para comentar a próxima notícia, né, que diz respeito ao ensino médio. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, vamos lá. Eu caí também, né? O Privatiza que piora. Vamos lá. Tomara que eu não caia. Mas é isso aí. O novo ensino médio, né, Toninho? Uma grande farsa, né? E aí eu acho que essa matéria que saiu na CUT é bem importante, porque ele fala, né? Dá o nome da forma mais perversa, né? Segundo o pesquisador, que é o Fernando Cássio, professor da UFABC. E ele fala, né, que os estudantes estão sendo enganados e serão vítimas de um novo modelo de ensino ainda mais precarizado, ainda mais empobrecido, que aumentará as desigualdades, e a gente sabe muito bem disso, né, Toninho? Na verdade, o Estado de São Paulo já experimenta esse processo, né, de reforma do ensino médio desde o golpe com a entrada do Michel Temer, né? E é uma proposta absurda, né? Uma reforma que foi menos debatida, né? Sobretudo menos debatida entre os professores, os educadores, entre a comunidade escolar como um todo, né? Fortalece a ideia, né, de um ensino precarizado, de um ensino, né, que tem que formar uma classe trabalhadora bem má, né, bem má formada. A verdade é essa, né? Sem uma formação crítica, sem uma formação... Tem um meme que fala o seguinte, Toninho: a diferença de você ter educação financeira para filosofia é que na educação financeira te ensina a lidar com o pouco que você ganha, e a filosofia te questionar o porquê você ganha pouco. Eu acho que é isso. Então, no fundo, a reforma do ensino médio é isso, né? No fundo, amplia a desigualdade social, porque traz o ensino menos crítico, tira as nossas disciplinas, a minha área foi muito afetada, mas o ensino técnico, por exemplo, né, não só o Novotec, como é parte dessa matéria, dessa matéria da CUT, mas também o ensino técnico como um todo passou a ter um corte, não só nas áreas de humanas, como também na área de exatas. Então, cursos técnicos que perderam também a área... Imagina, 5 ou 6 aulas de matemática para entrar projeto de vida, para entrar games, para entrar não sei o quê, para entrar... Enfim, Toninho, né? Para criar um mercado de trabalho, né, que seja iludido, aí eu concordo, bem iludido, né, que acredite no empreendedorismo, que é uma das características principais, né, um carro-chefe dessa nova embromação, né, desse novo ensino médio. Eu peguei um livro de sociologia ano passado para fazer análise, e o livro de sociologia discutia essas questões, projeto de vida, discutia empreendedorismo, discutia como ser um youtuber. É isso. Tá aí. É a degradação total, né, do ensino, da educação como um todo, não só do ensino público, porque essas medidas elas visam claramente, né, como a Andréia destacou, elas procuram criar uma falsa expectativa de que a coisa vai melhorar, introduz novidades, né, para depois cortar tudo isso daí, reduzir ainda mais a grade, né, deixar aquela parte obrigatória, né, de maneira reduzida. Por exemplo, eu tenho já turmas no próximo ano que as aulas do conteúdo essencial de matemática vão passar de 5 para 3 aulas, né? E as outras vão estar aí na chamada faixa opcional, né, com diversidades apresentadas aí, com toda uma embalagem no primeiro momento, mas que obviamente visam, né, ao longo e médio prazo, estabelecerem uma dilapidação ainda maior. E tudo isso feito sem consulta, sem um debate com os professores, com os sindicatos, com os estudantes, né, a quem de fato deveria caber participar e decidir, né, sobre todas essas questões, sobre o que ensinar, sobre o que aprender, né, sobre o processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Bom, é dessas reformas, né, que precisam ser revogadas, né, e é por isso que a esquerda, o movimento de luta dos trabalhadores, tem que ter uma pauta muito clara, né, para colocar abaixo todas as reformas, né, criminosas
implementadas no regime golpista, dentre elas, né, a reforma do ensino médio. Bom, vamos em frente, então, na nossa pauta. Vou destacar agora um tema central do nosso programa no dia de hoje, que é a tentativa, né, da burguesia de apresentar um Lula que não existe. Né? Eu queria chamar a atenção, muita gente, inclusive ontem nós falamos aqui da entrevista concedida pelo ex-presidente Lula. Né? Na entrevista, né, em quase todas as questões, o Lula demarcou uma posição muito clara, né, de oposição a questões pilares do regime político. Por exemplo, quando falou do sistema financeiro, né, falou que não pode nem pensar em fazer um governo voltado para o mercado financeiro, para os bancos. Né? Quando falou, né, em retrocesso da situação da política econômica, falou da destruição da indústria, que isso foi feito de maneira consciente para provocar um retrocesso no país. Né? Quando falou da submissão ao imperialismo, ele criticou diretamente, responsabilizou os governos da direita por essa política de capacho, né? E falou da necessidade de ter uma posição de soberania, de liderança do Brasil sobre a América Latina, né? E de não aceitar de maneira nenhuma que as decisões dos Estados Unidos sejam impostas, né? Nem a América Latina, nem o Brasil, e até mesmo na ONU. Quer dizer, demarcou posições que expressam a sua candidatura, né, que mostram a sua candidatura identificada, né, com aspectos centrais da luta contra os pilares do golpe de Estado e do atual regime político. Bom, e aí a imprensa, né, inclusive setores da imprensa de esquerda, procuraram dar ênfase, né, exclusivamente à questão, insistiram muito, né, na questão da candidatura à presidência da República. Bom, hoje, mais uma vez, esse tema voltou à imprensa, né? É enorme a campanha, né, favorável a uma infiltração política no interior da candidatura do PT. Bom, e me chamou a atenção uma publicação do jornal do monopólio da Rede Globo, né, no G1, do Globo, da Globo News, né, destacando o seguinte, que os integrantes do Centrão, né, matéria da Andréa Sadi, né, que atua na TV Globo, na Globo News, né, destacando que os integrantes do Centrão avaliam o cenário com Lula, mas rejeitam o entorno formado por petistas. Né? A matéria destaca que lideranças, né, lideranças da direita, do Centrão, que teriam sido ouvidas pela jornalista, querem o retorno ao poder de figuras... Não querem o retorno ao poder de figuras expressivas do PT, como Gleice Hoffmann e Aloysio Mercadante. Bom, a matéria deixa muito claro, como outras que vêm sendo apresentadas, de que a direita está procurando pressionar, né, para procurar disfarçar, né, que há uma verdadeira campanha e que vem aí uma avalanche brutal, enorme de campanha contra o Lula, de que haveria uma aceitação do Lula, né, mas não do Lula que existe no mundo real. Não no Lula acompanhado da Gleice, do Aloysio Mercadante, do Mantega, da Dilma, né, dos dirigentes da CUT, né, das organizações do movimento popular que apoiam. Quer dizer, o Lula de verdade que existe, né, que é esse Lula que é cercado por toda essa... que é do PT, né, que é o presidente do honra do PT, que tem dentro do PT um partido muito heterogêneo, né, diferentes posições, né, mas que, obviamente, e a gente vê, por exemplo, quando recentemente o Lula indicou alguém para falar em economia, indicou o Mantega, né, indicou o próprio Aloysio Mercadante, que nesse momento é presidente da Fundação Perseu Abramo, e assim por diante. Né? Bom, e é muito claro que a imprensa vem procurando cavar uma cunha, né, separar o Lula do lulismo, o Lula dos petistas, né, o Lula da esquerda. Né? Isso aí tem um objetivo muito claro, né, que é procurar impor um Lula que não existe. Né? Um Lula
sem sal, né? Um Lula sem combatividade, né? Um Lula totalmente sem voz, sem posição diante do golpe, né? E parte desse esquema, obviamente, se a gente vê que, ao mesmo tempo que se intensifica a campanha contra o Lula de verdade, que existe, né? Que tem como aliados setores importantes da esquerda, de dentro e de fora do PT, né? É a tentativa de impor uma candidatura, essa sim, né? Sob medida, né? Para a direita, para a burguesia golpista, que é a candidatura a vice-presidente da República, a desejada candidatura, a almejada, né? A sonhada candidatura por parte da direita, do vice, do ex-presidente do PSDB e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom, é preciso não se confundir com essas coisas, né? É preciso entender exatamente o que acontece, né? Na entrevista, inclusive, o Lula, né, depois de muita insistência, inclusive de jornalistas da imprensa de esquerda, né, que claramente estão fazendo a mesma política, e a gente vê a cada dia isso aí se expressar. A gente vê, por exemplo, nos aliados de esquerda do PT, no PSB, procurando chantagear o Lula e o PT, não só com a candidatura do Alckmin, mas com a tentativa de impor um monte de exigências absurdas. A gente vê no PSOL, né, que enquanto o coordenador de segurança pública do IRE, o Instituto do qual o Bolo está na folha de pagamento, né, faz campanha, escreve matéria no Estadão defendendo a candidatura do Alckmin, o PSDB, o PSOL, procura tirar uma casquinha e procurar desgastar o Lula pela esquerda, lançando uma pré-candidatura, né, criticando, né, a possibilidade de que o Alckmin seja candidato. Então é preciso entender bem o que está acontecendo, né? A burguesia está procurando pressionar, né, para criar um candidato que não existe, né? Um Lula adocicado, um Lula que é favorável ao entendimento com os setores neoliberais, quando o Lula dá entrevista e fala que não quer fazer um governo para os bancos, né? Um Lula que seria favorável a deixar tudo como está, quando o Lula de verdade, né, dá entrevista e fala que tem que rever as reformas, que tem que rever a política de preços, né, insustentável da Petrobras, baseada na paridade do dólar, né, e tendo como claro objetivo atender aos interesses dos tubarões, dos especuladores internacionais. Quando tento apresentar um Lula totalmente subserviente aos interesses do imperialismo, o Lula fala na entrevista, né, que tem que acabar com essa política de se curvar, né, aos interesses dos norte-americanos, inclusive na ONU. Então, a direita está procurando criar um Lula que não existe, né? E não existe não é por um problema simplesmente do posicionamento, do pensamento político do Lula, que várias vezes nós criticamos como um pensamento, em vários momentos, se apresentou de maneira muito conservadora, muito conciliadora, excessivamente conciliadora. Não é mais do que isso, porque a situação política, né, marcada por uma tendência à polarização cada vez maior, né, por uma situação em que a burguesia precisa esfolar até a última gota de sangue da população, né, sugar tudo, roubar dos salários, né? Nós estamos vendo essa semana o governo Bolsonaro, com o apoio de toda a direita, está querendo revogar a lei do piso salarial, que iria garantir reajuste do piso salarial nacional dos professores. Estão roubando pirulito da boca de criança. Querem deixar 2 milhões de professores de todo o país do ensino básico com salário congelado por mais um ano. Essa é a política da direita. E, obviamente, essa política, né, não está em sintonia, não permite uma política de conciliação. Nós, independentemente da vontade dos atores políticos, nós não estamos em 2002. Nós não estamos numa situação de relativa, né, estabilidade política e econômica, né, ainda que muito débil, que permita que se estabeleçam os acordos. Nós vamos para uma situação de maior acirramento,
né, como nós estamos vendo, inclusive, no cenário internacional, né, em que a situação está se tornando muito tensa, de muito conflito, né, levando a coisa para um enfrentamento. E é essa situação que nós temos. A pressão, se existe uma pressão sobre o Lula pela direita, né, essa pressão também se coloca pela esquerda, e é preciso ter bem claro isso, né, porque aqui o que nós temos diante não é um processo em que as coisas já estão definidas, é um processo de luta de classes. E por isso a intervenção, né, de toda a esquerda, dos companheiros dentro do PT que não concordam com essa política, são muitos e são milhares, vem também, inclusive, de setores dirigentes do PT, de 3 ex-presidentes do partido, né, de lideranças da CUT, de muitos setores. É preciso que essas vozes se levantem, se multipliquem, né, e se imponha a luta política necessária. Não só contra a candidatura do Alckmin, né, mas qualquer coisa que represente, né, uma capitulação diante da política que vem da direita, que vem da burguesia, no sentido de pressionar, né, Lula e toda a esquerda a capitular. E tem muita gente que já capitulou vergonhosamente, né, e tem muita gente que já passou. Né, nós vimos aí, ontem nós destacamos aqui o caso da ocupação dos morros no Rio de Janeiro, mais uma vez, né, e tem no PT um vice-presidente do partido, o Quaquá, que defende que o candidato do PT no Rio de Janeiro deveria ser o governador fascista, bolsonarista, né, o Cláudio Castro, que foi o vice do fascista, do nazista, do Witzel. Quer dizer, então, é preciso levar adiante a luta política, desmascarar a articulação entre setores da direita e da esquerda. Né? Hoje mesmo tem todo um imbróglio envolvendo aí o PSB, né, que está tentando adiar a questão da federação, porque não quer chegar a um acordo em torno de questões importantes aí no apoio ao Lula, né, que envolvam, por exemplo, o apoio aos candidatos do PT nos estados. Né? Essa política que o Globo destacou, né, que a jornalista Andréa Sadi colocou, não é só, é a política da burguesia e a política de setores da esquerda, né, que não quer, que só querem tirar uma casquinha do Lula, né, mas não querem o entorno do Lula. O entorno, né, é a esquerda de dentro do PT, de fora do PT, são as organizações dos trabalhadores e todos que estão contra essa política de capitulação que, se adotada, vai levar o Lula e todo o povo brasileiro a uma nova derrota. Bom, vamos em frente na nossa pauta, com problemas na internet aqui, né? A companheira Andréa oscilou aí, caiu, e aí não tá, já voltou aqui 500 vezes, mas com a oscilação da internet não está conseguindo manter o seu sinal. A gente segue aqui. Se não der para resolver hoje, a gente fica para a próxima, aí, aguardando a André, nós vamos para a nossa reta final. Então, eu queria destacar aqui as nossas notícias internacionais. Primeiro, o governo Biden sofrendo aí 2 derrotas consecutivas no Senado dos Estados Unidos. Né? No primeiro, foram destacados, a imprensa destacou, né, que os democratas não conseguiram, né, obter maioria, né, e garantir a aprovação de temas de interesse do governo Joe Biden, que está mostrando aí o agravamento da crise no interior, não só no interior, nos Estados Unidos. Bom, o primeiro round, né, o esforço... houve uma tentativa dos democratas de aprovar uma legislação, né, que colocasse aí proteção, chamada proteção ao acesso ao voto, que é uma tentativa de maior controle de manipulação das eleições, né, e que foi superado aí pelos republicanos pela 5ª vez consecutiva. Né. Os parlamentares do partido do ex-presidente Donald Trump travaram a tramitação das medidas, né? E por esse dispositivo, quem for minoria na casa pode pedir um debate no plenário de determinado projeto em análise, o que pode adiar indefinidamente a votação, já que a discussão só pode ser encerrada com o apoio de 60 dos 100 senadores, o que não vem acontecendo. Né? Bom,
Depois dessa primeira derrota, o líder do partido no Senado, o Chuck Schumer, propôs uma votação para reduzir de 60 para 50 o número de votos exigidos para aprovação dos projetos, né, tentando driblar aí essa medida, no que não se conseguiu, né? Bom, e a situação de crise chegou a tal ponto que a importante revista internacional The Economist, né, associou a figura de Joe Biden ao fracasso, né? A revista vem dizendo o seguinte, o tema da revista, inclusive, fala o seguinte, que Joe Biden sempre esteve fadado ao fracasso, né? A nota fala que o Biden é um político falho e que exerce uma função impossível, né? Na matéria se destaca, né, afirmações críticas ao Biden, dentre elas a situação de que a Covid nunca esteve pior e o governo não está fazendo basicamente nada a respeito, né? Bom, e por aí vai. Os ataques parlamentares sofridos aí, pelo presidente norte-americano estão mostrando a crise, pouco mais de um ano de governo, né? E no momento em que os Estados Unidos se preparam para eleições parlamentares, o que pode agravar a situação, porque uma derrota dos democratas poderia colocar aí o governo em maus lençóis, ainda antes da metade, né, do final da metade do seu mandato, né? Se combina, né, a pressão, a oposição dos republicanos com descontentamento aí de setores democratas, porque o governo Biden, na realidade, né, por fora da propaganda enganosa, né, que procurou ao longo de todo o ano passado e continua fazendo isso aí em nível internacional, apresentar o governo aí como um governo progressista em relação ao seu antecessor, né, vem dando mostras aí de uma política cada vez mais atabalhoada e de crise, né, resultado da pressão dos grandes monopólios internacionais. Bom, um resultado disso pode ser visto na política, no agravamento, no acirramento das pressões sobre a Rússia, na questão do Cazaquistão e da Ucrânia, né, que ameaça colocar o mundo em uma situação de guerra internacional. Uma política típica dos governos imperialistas que, diante de problemas internos, né, procuram criar um inimigo externo, né, para tentar promover, pressionar uma certa unidade em torno dos seus governos em crise. É uma política muito comum da burguesia, né, que a gente viu aí em vários momentos, sendo usado em países desenvolvidos e também em países atrasados. Nós estamos vendo de novo, né, essa situação política em que o governo Biden, né, diante do descontentamento da classe trabalhadora, de setores das classes médias, os Estados Unidos, como destacado no enfrentamento à pandemia, tem tido nos últimos dias 2.600, 2.800 mortos por dia, uma nova explosão de casos, e a política, né, do imperialismo é ameaçar a Rússia, né, é ameaçar a Rússia na questão da Crimeia, na questão do Cazaquistão, é financiar, né, fascistas e direitistas em mobilizações contra o governo do Cazaquistão, que, de maneira translocada, setores da esquerda nacional e até internacional procuraram apontar que o que estava acontecendo no Cazaquistão era uma revolução. Bom, é a crise internacional, é a crise do capitalismo, né, mostrando aí a falta de perspectivas diante da crise internacional, da impotência, né, do capitalismo diante da crise da pandemia, por exemplo, que não faz outra coisa que não seja alimentar os gordos lucros dos abutres dos laboratórios, dos produtores aí das vacinas. Um abraço e um agradecimento aí ao companheiro Ernesto Abdala Filho pelo superchat e pela participação dele e de todos vocês aqui no nosso canal. Um último destaque internacional, né? Bilionários dizem que querem pagar mais impostos. É isso mesmo. Bilionário, vou reler a notícia para vocês.
E vamos entrar no tema. Bilionários dizendo que querem pagar mais impostos. Bom, a declaração foi feita em uma cínica carta assinada aí por um conjunto de bilionários, né? Uma carta que foi divulgada em Davos, o grupo dizendo que o sistema tributário é injusto na maior parte do mundo e 100 milionários e bilionários pediram, né, na última terça-feira, para que suas riquezas sejam taxadas. Eles se auto-intitularam como milionários patriotas e o grupo pediu que, na carta endereçada do encontro virtual do Fórum Econômico Mundial, né, que dentre eles se encontram aí os herdeiros da Disney, como Abigail Disney, e outras figuras de proa do capitalismo mundial. Bom, a conversa fiada é boa demagogia, né? Me lembra até a frase usada aqui pelo companheiro Carlos: eles pagam $1, agora eles querem dobrar e pagar 2. Né? Bom, mas dados de um relatório da Oxfam mostraram o seguinte, que as fortunas das 10 pessoas mais ricas do mundo, né, passaram de 700 bilhões para 1,5 trilhão de dólares, estou falando aqui, durante os primeiros 2 anos da pandemia. 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares, mais do que dobraram as fortunas das 10 pessoas mais ricas do mundo. Né? E, enquanto isso, né, a renda de 99% da humanidade caiu, né, na comparação de março de 2020 a novembro de 2021. Né? E período no qual um novo bilionário surgiu a cada 26 horas. Bom, essa situação de miséria está levando aí a manifestação demagógica, né? Nessa lista aí aparece nome como Jeff Bezos, Bloomberg, Elon Musk, entre outros. Né? Esses líderes aí, na realidade, o que nós temos é o seguinte, nem faria muita diferença que os bilionários pagassem mais impostos. Né? Porque basta a gente olhar o exemplo do Brasil. A semelhança do que acontece no Brasil e na maioria dos países, os principais países do mundo, essas fortunas vêm sendo cada vez mais alimentadas com dinheiro público. Né? No Brasil, nós temos o caso que os milionários não só não pagam impostos, como eles se apropriam dos impostos pagos pelos trabalhadores, coisa que acontece também no mundo todo. Mas o fato é que no mundo todo, né, o parasitismo do capitalismo em crise faz com que uma das maiores fontes de sustentação das grandes fortunas é justamente o dinheiro público, o dinheiro dos impostos pagos principalmente pelos trabalhadores. Veja-se o caso do Brasil. Mais de 52% do orçamento público, no ano passado, foi destinado ao pagamento de juros e serviço das dívidas com o sistema financeiro. Né? Situação que se repete em muitos países do mundo. A gente vê também em países e nações poderosas, como o caso dos Estados Unidos, onde os investimentos, o grosso do investimento público, foram destinados, além dos bancos, às indústrias de armas, aos monopólios da indústria farmacêutica, à indústria petrolífera e por aí vai. Quer dizer, esses bilionários, muitos deles, estão querendo mais dinheiro nos cofres públicos, provavelmente, né, porque, inclusive, pelos seus vínculos, pesados vínculos com o mercado financeiro, eles são entre os maiores beneficiários dos recursos públicos, dos cofres públicos, que eles agora fazem demagogia, querendo dizer que querem dar uma sigela contribuição a mais, pagando mais impostos. Mera demagogia, né? Mera falsidade, assim como ele destacou aqui o caso, né, daquele suposto debate, né, que o Biden ia levantar no ano passado sobre a quebra das patentes das vacinas. Pura mentira, pura patifaria, né, dos tubarões, dos sanguessugas, né, do trabalho, do esforço da classe operária e de toda a população trabalhadora de todo mundo. Bom, nós vamos encerrar por aqui. A gente separou um videozinho bem curto, né, mas no meio dessa crise da pressão, da enorme chantagem que o imperialismo tenta fazer contra a Rússia, no debate
na entrevista, na participação, no análise política do companheiro Rui Costa Pimenta, lá no 247, fizeram para ele uma pergunta sobre os interesses do governo Putin, se a Rússia quer restaurar a União Soviética. Então, vocês ficam aí com essa mensagem culta para quem não assistiu, né? É menos de 2 minutinhos de vídeo e a gente termina com isso aí o nosso programa, prometendo voltar amanhã, a partir das 8h30, contando com a sua presença, com a sua participação. Obrigado aí. Nós sentimos aí algumas falhas na internet, né? Mas é resultado justamente dessa política de privatização e de monopólio que submete a gente a essas oscilações. Um forte abraço a todos vocês. Meu e da Andréia, que mandou aqui o abraço para todos vocês. Forte abraço, gente. Eu estou botando aqui, Rui, essa matéria que está na capa da TASS agora, que é uma agência russa também. O Tokayev, que é o presidente, falando em apresentar um pacote de reformas no sentido de mais democratização da sociedade. Mas, claramente, se percebe o seguinte, quer dizer, que se tornou um governo fraco, né? Contestação interna, dependência da proteção russa. E teve uma fala do Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, de que quando a Rússia entra, não sai mais, de que a Rússia quer restaurar a União Soviética. Você acha que há esse projeto da Rússia de restaurar a União Soviética ou não? Eu acho que o Putin e a camada dirigente da Rússia, eles têm um projeto de fortalecimento da Rússia, mas não de restauração da União Soviética, porque isso é inviável, né? Uma coisa inviável. Como é que eles fariam isso? A União Soviética, ela não surgiu pelo desejo de uma pessoa de estabelecer ali uma ditadura e tudo. Ela surgiu como parte de um vasto processo social que foi se desenvolvendo acabou se desenvolvendo nesse sentido, né? Não acho que o Putin seja tão ingênuo a ponto de achar que ele é capaz de fazer isso. Agora, o que me parece que é um projeto desse setor que o Putin dirige é de estabelecer um novo status quo, recuperar, né, através de um acordo, né, da influência política, mas não do controle direto da coisa, estabelecer aí uma coligação forte de estados que se oponham a essa pressão enorme que o imperialismo vem apresentando. Acho que ele, inclusive, tem ideia de restabelecer uma parte da economia como economia estatal, né? Acho que ele percebe também que o capitalismo russo é meio fictício, né? Meio que uma ficção. Para ser independente, ele precisa ter uma economia mais autárquica. Não dá para ser uma economia globalizada, parte de todo o mercado mundial e tal, 100%. Isso daí eu acho que ele também percebeu.